Critérios de classificação da receita. Nós temos 3 critérios básicos. A natureza, o professor já falou para vocês que o critério da natureza da receita é o mais importante para nós. É uniforme no Brasil inteiro e é o que mais a gente lida, né? Existe um outro critério que é a classificação por fonte e destinação de recurso. Elas estão similares e nós conseguimos enxergar essas fontes dentro da classificação por natureza. Daí a importância de a gente priorizar a classificação por natureza. As fontes são fontes decorrentes de impostos, de contribuições, essas são as fontes de taxas, outra fonte é empréstimo, outra fonte é alienação de bens, e assim vai, né? E existe uma outra classificação que a gente vai ver rapidamente, que ela tem a finalidade específica de indicar, de permitir a apuração do resultado primário. O resultado primário é um resultado que nasceu com a lei foi formalizado, foi absorvido pelo setor público com a lei de responsabilidade fiscal em 2001 com o objetivo de contribuir para o processo de estabilização econômica. Vamos conversar sobre isso mais à frente. Aqui não tem tanta dificuldade. Classificação por natureza da receita. A Lei 4.320 diz o seguinte: os itens de discriminação da receita e da despesa serão identificados por número de código. Nós vamos ter apenas uma noção desse código. A codificação decimal convencionou se chamar de natureza. E identifica a origem segundo o fato gerador da receita. Qual fato gerou a entrada de receita? Tributos. Que tipo de tributo? Imposto, taxa, contribuição, serviço, receita que advém do patrimônio, receita que advém do setor agropecuário. Parece estranho isso, mas existe. Não existe a Embrapa, não existe a Cidasc, não existe a Ipagre. Ipagre e Cidasc aqui em Santa Catarina, a Embrapa é nacional, é empresa pública. Né? Todas essas são, a Cidasc é uma companhia, todas são empresas públicas e elas têm receita, em razão de prestação de serviço, inclusive assuntos agropecuários, né? Receita de serviço, de receita agropecuária, na verdade. Né? Ok, e ela tem essa composição. O primeiro número trata da categoria econômica, ou é receita corrente ou de capital, já vamos falar sobre ela. Depois fala-se sobre a origem, depois a espécie, que é um sobrenome da origem, depois um desdobramento, e depois um tipo. Esse desdobramento aqui, que identifica as particularidades de cada receita, não veremos, mas os outros veremos. A fonte dessas explicações é o Manual de Contabilidade Pública aplicado ao setor público, está na nossa bibliografia, o MCASP. Então, o esquema geral de codificação é assim. Você tem um número que identifica a categoria econômica. Nós temos 2 categorias apenas, receita corrente ou receita de capital. Depois você tem um segundo número, que é a origem da receita, e um terceiro número, que é a espécie. A espécie está vinculada à origem. Fica mais fácil explicar a gente olhando aqui. Ó. Por exemplo, ó, categoria econômica, nesse caso, receita do imposto de renda de pessoa física retido na fonte de uma entidade pública qualquer. Então, uma receita corrente, ocorre recorrentemente. Ela é uma receita classificada como imposto, taxas e contribuição numeriana. Na verdade, ela é impostos, veja. Então, a gente tem um grupo maior aqui com 3 possibilidades e a espécie detalha esse grupo. E aí lá tem um código, um desdobramento para a identificação da peculiaridade desse número, que são 4 dígitos. Tem um ponto aqui. E nesse caso, esse 3011 significa imposto sobre renda de pessoa física. Né? E o último tipo é o principal do imposto, porque poderia ser juros em decorrência do imposto, pode ser multa, aí aquele tipo serve para isso. Vejam. Nós, como administradores, a gente é usuário da informação, é importante a gente entender, saber que esses códigos existem, não que a gente vai usar eles propriamente. Talvez algum de vocês até trabalhe na área orçamentária e usem, né? Está aqui, ó, a codificação está aqui, né?
1.1.1.3.01.1.1, né? 1, então seria receita corrente, impostos, taxa de contribuição e impostos. Depois o 3, 301 é o imposto de renda pessoa física, né? E depois o último 1 lá é o principal desse tributo. Vamos continuar aqui. Essa é uma outra representação que explica essa montagem, esse mesmo número, o mesmo código, né? Então nós temos ali em cima, né, a composição desse numeral, né? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento, tipo. E aqui está aquilo que a gente acabou de ler. 1, receita corrente. Se fosse 2, seria receita de capital, você já vai ver. E assim por diante, tá? Vejam, níveis de classificação. Então, o primeiro nível ou é receita corrente ou é receita de capital. Está aqui, 1, receita corrente, 2, receita de capital. Isso aqui, essas duas classificações, são as classificações normais. Ah, mas apareceu um negócio estranho que eu nunca ouvi falar. Receita corrente intra-orçamentária, receita de capital intra-orçamentária. Algum tempo atrás, o governo, há muito tempo que o governo nacional, a União, reúne todas as demonstrações contábeis de todos os entes, a União e os entes subnacionais, estados e municípios, e soma tudo. O que acontecia no passado é que quando a União passava o dinheiro para o Estado, para a União era despesa, para o Estado era receita. Mas aquela despesa para a União, na prática, não era uma despesa, quando você juntava as contas. E a receita para o Estado não era uma receita. Então criou-se essa figura das receitas de capital e receitas correntes intra-orçamentárias, estão dentro do orçamento. Quando há consolidação, essas operações intra-orçamentárias, essas transferências entre entes, que são comuns, elas não somam, e aí você não tem uma conta consolidada com erro, com distorção. Você tirou aquilo que distorceria. Veja que é muito comum a transferência da União para o Estado, da União para o município, do Estado para o município. Então, cada transferência dessa de recurso, do ente maior para o ente menor, gerava uma distorção na informação contábil. Por isso que foi criado dessa forma, tá? O orçamento. Aqui, o segundo nível, nós temos a classificação da origem, né? Origem. É o segundo nível. Então, nós temos 9 origens de receita corrente. Imposto, taxa de contribuição, contribuições. Aqui, quem estudou lá Sistema Tributário Nacional, viu que a contribuição de melhoria é aquela que decorre de obra pública. As contribuições são outras todas, né? Nos entes subnacionais, nós temos as contribuições do quê? No município, a COSIP, e as contribuições de financiamento da Seguridade Social própria do município. E no Estado, as contribuições para financiamento da Seguridade Social. Na União é que você tem outras contribuições, como as contribuições de intervenção do domínio econômico, as CIDs, as contribuições corporativas, né, que estariam classificadas aí. Então, além dessas duas primeiras, deixa eu ver, é isso mesmo, são as derivadas do poder de império, derivam do poder de tributação, são tributos, as outras não, elas são originárias. Receita patrimonial, o aluguel entra aqui, os juros entra aqui. O ente público obtém recurso do seu próprio patrimônio, ele nasce do seu próprio patrimônio, um aluguel de um imóvel, um juros que nasce de uma aplicação financeira. Receita agropecuária, como o professor deu o exemplo das diversas empresas públicas ou fundações que trabalham nessa área. Receita industrial, o governo tem, né? Em Santa Catarina tinha um laboratório, era uma indústria que fazia medicamento, agora não tem mais, mas tinha. Então tinha receita daquela indústria de medicamento, Lafesc, eu acho o nome, né? Se eu não me engano era Lafesc. Receita de serviço, quando o Estado faz serviço. E aí você tem as transferências correntes, que é um tipo de receita que você recebe, e ela a não ser que advenha de fora do governo, de setor privado, existe
né? Pessoas que às vezes doam dinheiro para o setor público. É estranho, mas existe, né? Mas quando elas são entre governo, daí elas são também classificadas não como receita corrente, mas como receita corrente intra-orçamentária, né? E as outras receitas correntes, a gente vai citar algumas em seguida. Do lado das receitas de capital, nós temos a receita que advém de operação de crédito. O professor acabou de explicar que isso é uma receita não efetiva, porque entra dinheiro no caixa, mas nasce uma dívida. Outro exemplo, alienação de bens. Alienação de bens é venda de bens, venda de veículos, venda de trator, venda de imóvel. Tem setor público que compra e vende imóvel? Claro que não, não é isso. É venda do trator velho, que era da prefeitura. A prefeitura não tem trator? Nunca viram um trator aqui patrolando em lugar que não tem asfalto? É esse trator. Ele fica velho, ele resolve vender, ou vai alugar, sei lá, vai fazer o quê? O veículo da prefeitura também chega uma hora, às vezes eles doam, mas às vezes eles vendem, né? Um imóvel, e pensa numa privatização, estaria aqui a alienação de bens, um conjunto de bens, né? É uma receita também não efetiva, porque entra dinheiro no caixa, mas diminui um patrimônio, uma coisa boa, um bem e um direito, né? A amortização de empréstimo, estranho, isso parece ser despesa. É despesa também, mas aqui é receita, né? A prefeitura, o Estado, pode fazer programas de oferecer moradia para famílias mais carentes e cobrar. Então ela constrói o empreendimento e tal, e depois cobra dessa pessoa que recebeu o imóvel com base no salário mínimo, alguma coisa assim, para a pessoa poder pagar. Como é aquele programa Minha Casa Minha Vida? Em várias prefeituras existe um tal de fundo rotativo habitacional, né, que não é interessante para o governo ter pessoas morando na rua. Então eles constroem em algum lugar umas casas populares e as pessoas assinam um contrato e pagam. Quando elas vão pagando aquela dívida, entra na contabilidade pública esse recurso orçamentário aí, né, de amortização de crédito. Transferência de capital é a receita decorrente de uma transferência que vem de outro ente, aí ela vem carimbada para ser aplicada em despesa de capital. Quando ela é transferência corrente, ela vem carimbada para ser aplicada em despesa corrente. Normalmente é assim. Lembrando que essa transferência de capital, a não ser que venha de fora do governo, normalmente ela é classificada aqui como intra-orçamentária, para não contar duas vezes, né? E outras receitas aqui de capital. A última classificação aqui, então a gente falou sobre a categoria econômica e sobre a origem, né? Não, aqui não apareceu espécie, mas a gente poderia pensar, isso você pode pegar lá no Manual de Contabilidade Pública para dar uma olhada, nas contribuições às espécies seria o quê? CID, que é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, seria contribuição patronal previdenciária, contribuição pessoal previdenciária e contribuição pessoal não, contribuição patronal previdenciária, contribuição corporativa e o que for mais, né? E aqui as espécies aqui dos impostos, taxas, ou imposto é uma espécie, taxa outra espécie, contribuição de melhoria é outra espécie, né? E aqui, receita agropecuária, receita patrimonial, teria que olhar, né, para ver qual é esse detalhamento, tá? Depois eu acho que a gente vai dar uma olhada nesses detalhes aqui. E tá ali, o exemplo está aqui, inclusive, ó. Vamos aproveitar o momento que eu pulei. Então, impostos, a gente já tinha comentado, contribuições sociais, econômicas, para entidades privadas, custeio, iluminação pública. Eu acabei falando contribuição patronal, né? Não, o agrupamento é maior. Contribuição social é aquela que financia a Seguridade Social. Contribuições econômicas são as tais das CIDs, que eu tinha, né? Ela ganha esse apelidozinho, né? Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CID. Né? E contribuição para entidades privadas de serviço social, formação profissional. Essa aqui, contribuição de iluminação pública, a gente vai encontrar nas prefeituras, essa codificação COSIP, porque quem lembra, COSIP é um tributo
que só o município pode instituir, né? E aqui a receita patrimonial, um exemplo também, exploração de patrimônio imobiliário, valores imobiliário, né? Patrimônio imobiliário seria o aluguel, valores imobiliários seria os juros, né? Exploração de recursos naturais, exploração de patrimônio intangível, cessão de direitos e assim vai. Você pode abrir isso lá no manual de contabilidade pública para dar uma checada. Na aula 5 nós vamos dar uma olhada nisso, tá? E aqui as receitas de capital também. Então, por exemplo, operação de crédito pode ser interna ou externa, alienação de bens, as espécies. Alienação de que tipo de bem? Bem móvel, bem imóvel, bem intangível? Tá aí, ó. Essa é a classificação, né? As transferências de capital da União, dos estados, dos municípios, de instituições privadas. Vejam, instituição privada pode, né? Precisa prever isso no orçamento, né? Pode acontecer, né? Não é muito comum. Outras receitas de capital: integralização do capital social, resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do Tesouro, outras, né? Bom, a gente pulou um aqui, mas eu volto no próximo vídeo para não ficar muito longo esse.